Eu não me preocupo mais com o futuro. Faz tempo que o futuro da minha vida eu entreguei na mão de Deus. O amanhã pertence a Deus. Vamos viver o hoje. Vamos viver bem hoje. Vamos tentar ser felizes hoje. Vamos estar com a nossa família em ordem hoje. Vamos viver hoje. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Algumas coisas, aquilo que Deus tem falado, tem colocado, na nossa vida. Algumas coisas podemos falar, outras não podemos falar. E o Senhor Deus vai direcionando aí para a glória dele em nome de Jesus. Também quero deixar um abraço aí já lá para o pastor André, lá da Igreja Navegantes, pastora Lenita, pastor Stefano e toda a equipe, Nós fizemos lá 3 cultos, chamamos dos 3 cultos para a glória de Deus. E foi um movimento muito forte do Espírito, E lá passou um anjo que curava joelho, Foi algo importante, entre algumas coisas que Deus fez. E foi muito forte. O importante é que lá, o Senhor Deus não deixou eu pregar, era para eu ensinar. Olha só, pastor Edmar. Veja só, eu falei, tinha que estar pastor Edmar aqui, porque Deus falou, não é para pregar aqui, eu quero que você ensine. Porque eles estão indo para casa e não estão guardando a palavra. Eu quero fazer essa pergunta antes de trazer a mensagem para você. Você vai para casa e joga a palavra fora ou você guarda ela? Guardam? Qual foi a última palavra do domingo de manhã que o pastor Edmar pregou aqui? Quem se lembra? Eu não vou chamar, só levante a mão. Quem lembra? Levante a mão. Olha, se contar não dá 20 pessoas no meio de 700. À noite vamos ter mais um tanto desse na igreja. Então você veja que a proporção é muito pequena daqueles que guardam a palavra. Agora, se você não guarda a palavra, o que ela vai produzir na tua vida? O quê? Nada. Olha para a pessoa que está lá, fala para ela isso. Diga para ela, se você não guarda a palavra, não vai produzir nada na sua vida. A maioria dos crentes, eles acreditam que a vida em Cristo é como viver um conto de fadas que tem uma varinha mágica. Não existe varinha mágica. Não existe mágica. O que existe é poder de Deus manifestado pela sua palavra. E se você guardar a palavra, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas se você não guardar a palavra, a diferença na vida de um vencedor em Cristo é que ele guardou a palavra. Porque os momentos de dificuldades vão vir, os problemas vão chegar, a dor às vezes vem, às vezes a enfermidade bate na porta. Mas se você tem a palavra, ela bate na porta e vai embora. Se você não tem a palavra, ela entra. O problema, a questão financeira, a dificuldade, o Senhor quer que você seja mais do que vencedor em todas as coisas, amém? Levante sua mão, diga, Deus quer que eu seja mais do que vencedor em todas as coisas. Amém? E como que eu faço isso, pastor? É só aguardar a palavra. E eu estou vendo que a instrução do Espírito, pastores, não era só lá para Navegantes, não. Também é para cá. Porque você acredita que os pastores pedem para Deus a palavra para trazer para você? Ou vocês acham que aqui o pastor Edmar, o pastor Kleber, vocês quando pregam, vocês saem à escala 5 minutos antes do culto, vocês pegam a Bíblia e dizem, Senhor, guia meu dedo. Vira a página e diz, é esta? É assim que vocês fazem? Não. Se Deus está dando uma palavra para você, é porque ela é muito importante. E você vem aqui 2 vezes por semana, uma vez por semana, alguns uma vez no mês, aleluia. Mas, toda vez que você vem aqui, Deus quer te dar uma instrução clara para a tua vida.
quer dar uma direção, um suporte, uma ajuda. E a palavra vai vir de acordo com a necessidade que você tem. Mas para isso você vai ter que guardar a palavra. Olha a proposta que eu fiz para o pessoal Navegantes lá. Falei, olha, faz o seguinte, já que vocês não guardaram a palavra, eu vou pregar de novo a mesma palavra que eu preguei domingo. E a próxima vez que eu vier aqui, eu vou pregar de novo a mesma palavra. E a mesma, e a mesma, e a mesma. Até que um dia vocês digam, não aguentamos mais, pastor, nós já decoramos essa palavra. Opa, então agora eu posso pregar uma diferente. É necessário que seja assim, igreja? Não. O que você tem que fazer? Saia daqui amanhã, no teu horário de folga. Pega a Bíblia, marque aí na tua Bíblia o que está sendo dito. Ou então tem nas redes sociais. Hoje nós temos mais de 1000 pessoas nos acompanhando agora pelas redes sociais. E isso tudo está gravado. Então você pode depois pegar o culto e assistir de novo só a palavra. Ou então você pode chegar em casa, pegar a Bíblia e ver o que Deus falou com você e refletir sobre aquilo. Se você fizer assim, eu garanto para você, você sabe onde eu moro, não sou aventureiro, não faço nada por interesse a não ser o bem do povo. Vocês sabem disso, vocês sabem que eu não tenho nada, não recebo absolutamente nada, não é porque eu não mereço, é que eu não quero. Porque Deus tem me abençoado muito. Mas, se você fizer isso, eu garanto para você que você vai ser mais do que vencedor em todas as coisas. Amém? Então, não deixa a palavra embora. Vocês sabem que tem palavras que eu preguei ou que eu ouvi há mais de 15 anos que estão comigo ainda? Um dia eu estava conversando com o pastor Edmar falou, pastor, eu estava lembrando daquela palavra que o senhor trouxe lá, porque o diabo te odeia tanto. Faz mais de 20 anos que eu preguei aquilo. Mais de 20 anos e ele não esqueceu a palavra. 20 anos, a palavra produzindo alguma coisa nele. Veja bem, se você pega a palavra aqui, saiu ali fora, você joga ela fora, ela produziu em você apenas meia hora. Às vezes, dá tempo de fazer alguma coisa em meia hora. Mas normalmente o que se faz em meia hora é muito superficial. Coisas profundas demandam tempo. Repita o que eu falei. Tempo. Coisas grandes demandam tempo. Você vem culto após culto aqui, você recebe um pouco, aquilo mexe com você, aquilo cura uma dor, você vai embora. No outro culto você volta. Você chega aqui de novo, e culto após culto. Mas o que é importante? O importante é você guardar a palavra. E vai chegar uma hora que vai ter tanto de Deus em você, que você vai começar a repartir com todo mundo lá fora. Ontem eu dei uma bronca numa ainda. Pastor, vem orar aqui no hospital com uma pessoa. Eu falei, eu vou daqui a pouco eu vou. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você não orou? Aí manda aquelas carinhas lá da internet. E ela devia ter dito, pastor, eu orei aqui, mas vem me ajudar na oração aqui, vamos juntar fé. Bonito, né? Mais bonito ainda, pastor, uma pessoa pediu oração aqui, eu já orei, não precisa vir que já está resolvido. Isso o que faz? A palavra trabalhando no seu coração. Desliga esse negócio aí para mim. Desliga aqui, pega aqui. Desliga aí. Obrigado. Gente, vocês entenderam, sim ou não? Olha o pessoal que está lá e diga, pronto. Pastor Silvio voltou. Estava tão bom. Eu estava vendo as pregações aí, né?
Mas o pastor Edmar não está aquela moleza também, não. Anda brigando com vocês que eu vi, né, pastor Edmar? Que Deus possa trazer bastante graça para vocês. Em nome de Jesus. Mas você sabe que eu quero teu bem, né? Amém? Que a mão do Senhor nos guie forte em vitória, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Antes de pregar também, igreja, quem se lembra daquele rapaz de cadeira de roda que tem um cachorro? Quem se lembra dele? Amém? Muito bem. Ele não está vindo à igreja porque deu problema nas baterias da cadeira de roda dele. Então, não dura muito. Ele vai até um lugar, às vezes não dá tempo de voltar para casa. Não tem bateria para voltar. Se ficar muito tempo parado ali, por exemplo, dá para ele ir e voltar. Se ele vier aqui e voltar, dá. Se ele vier ficar parado aqui, as baterias descarregam, ele não consegue voltar para casa. Então, nós conseguimos, aí, pela internet, na verdade, ele achou lá, e eu me prontifiquei a dar as 2 baterias para ele, né, em nome de Jesus. Mas o Senhor Deus falou comigo e disse: divida com a igreja, que Deus quer que todo mundo seja abençoado, amém? Então eu falei: tudo bem, Deus, eu vou abrir para a igreja ajuda quem quiser ajudar, e o que faltar eu completo. Então foi assim que eu pus no meu coração. Terminando o culto, se você quiser ajudar, eu sei que tem muita gente aqui que sempre me ajuda quando eu peço coisas desse tipo, né? Sempre estão ajudando. Então você que quiser, você me procura ou depois manda uma mensagem. Aí segunda-feira lá a gente pega o número do Pix dele e a gente vai mandando para lá. O valor que nós precisamos lá é R$3.456, né, para comprar as 2 baterias novas, tá bom? Então, se você quiser ajudar, nos procure e nós vamos abençoar a vida dele, porque ele disse para mim: eu quero ir no culto e não posso, pastor. Está assistindo pela internet, mas Deus te abençoe, mas ele disse que aqui é diferente. Então, vamos ajudar ele. Não é só para vir no culto. A pessoa precisa ir no mercado, não precisa? Precisa ir na farmácia, precisa ir no posto de saúde, precisa ir lá no centro, no INSS, né? Então, vamos ajudá-lo, né, para que, não só para vir na igreja, mas para cumprir as suas necessidades em nome de Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 1, Romanos 9, 1. Trazer uma direção bem rápida, bem clara, por causa do nosso tempo hoje, em nome do Senhor, mas também uma informação tem que ser completa. Mesmo que ela seja rápida, ela tem que ser completa. Não pode ser parcial em nome do Senhor, amém? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Digo a verdade, não, volta lá. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando o quê? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: não ignore a tua consciência. Amém? Glória a Deus por isso. E o Senhor Deus. 1 de João, capítulo 3, verso 21. 1 de João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Capítulo 3, verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém? Glória a Deus. Repita comigo: não ignore a consciência. Quando nós estivemos aqui nos 12 dias, nós estivemos ali dando algumas aulas e até nós colocamos ali como escola de profeta. Nós estávamos ensinando muitos ali no meio, né, as questões relacionadas à questão da profecia, de Deus falando, visões e tantas coisas dentro da ordem do Espírito. E nessa semana Deus tem falado muito forte comigo sobre isso. E eu gostaria de repartir aqui rapidinho com você. A primeira fase que eu posso colocar assim
da comunicação de Deus com você é a consciência. Deus começa falando com você através da tua consciência. Deus fala através da palavra. Amém? Você vem aqui, nós pregamos e a palavra de Deus fala com você. Amém? Diga, a palavra está falando comigo. Quando você lê a Bíblia, a palavra vai falar com você. Quando você recebe uma instrução, uma correção, a palavra vai estar falando com você. Depois que você vai embora, quando você está lá na rua, quando você está sozinho, quando você está na sua casa, quando você vai dormir, quando você vai... qualquer coisa que você for fazer, agora aquela palavra que veio para você, vai falar na sua consciência. A sua consciência vai ser o primeiro lugar em que a palavra vai gritar. Deus não vai trabalhar com mistérios para quem não os entende. Repitam o que eu falei. Não vai, não adianta você querer que Deus fale com você através da interpretação de línguas. Amém? Ele fala. Deus vai falar comigo através do sonho. Amém? Ele fala. Deus vai falar comigo através da profecia. Amém? Ele fala. Mas antes disso, Deus começa falando com você através da tua consciência. Você pensa que é uma questão de caráter. Se você está lá no teu trabalho e o chefe esquece lá dinheiro, nem em seu trabalho. Se você está na rua e encontra uma carteira cheia de dinheiro caída no chão, o que você faz? Embolsa o dinheiro e procura o dono da carteira. Isso é o que você fazia antes de Jesus. Quando você pega aquela carteira, a tua consciência, que agora, depois de convertido, é a voz do Espírito Santo. Diga, depois de convertido, a minha consciência é a voz do Espírito Santo. Agora você pega aquela carteira e antes era o caráter que você tinha recebido. E o caráter pode falhar, claro que pode. Às vezes, teu pai te ensinou a não pegar nada que é dos outros, mas você acha uma carteira na rua, cheia de dinheiro, o teu caráter diz, não, esse dinheiro não é teu, mas a necessidade diz, mas que bom que você achou, agora você põe tuas contas em ordem. Você diz, a pessoa vai ficar feliz se eu devolver a carteira para ela com documento e tudo. Eu ficaria se eu perdesse, se alguém me devolvesse tudo, que dá muito trabalho. Mas não importa. O dinheiro não é meu. Antes era uma questão de caráter. Então, na questão de caráter, você não pecaria. Mas agora, como é a voz do Espírito, você ignorando, você peca. Repita, ignorar a voz do Espírito é pecado. Antes de conhecer Jesus, o caráter dizia para você, não adultere, não tenha outra mulher. Mas o caráter é falho, porque às vezes você podia olhar para outra mulher, se interessar por ela, um rabicho, sei lá o quê, e você ir lá, homem, mulher também, outro, não interessa. Mas agora, depois de convertido e depois de receber o Espírito Santo, você escuta aquela voz na tua consciência, e agora não é mais o teu caráter, agora é o Espírito Santo dizendo para você, não adultere. E o Espírito Santo falando, não adultere, se você ignorar e adulterar, você está cometendo pecado. E esses pecados são os que te levam para o inferno. Diga, ignorar a voz do Espírito é pecado? Você sabe através da tua consciência hoje. Hoje o Espírito Santo está com você. Quem é crente lavado pelo sangue, diga eu. Levanta a sua mão e diga, o Espírito Santo está em mim, me guiando. Diga, é assim que diz a palavra. Olha para a pessoa que está atrás, diga, quem guia você
É o Espírito Santo, pela palavra de Deus. E agora ignorar o que o Espírito está falando, o que é, igreja? Você não precisa mais ser religioso, andar preocupado por aí. Ai meu Deus, será que ali é pecado? Será que aquilo é pecado? Será que aquilo outro é pecado? Você não precisa mais viver debaixo desse jugo, dessa religião, dessa coisa do medo. Não. Agora eu tenho o Espírito Santo. Toda vez que for pecado, a minha consciência vai gritar. Toda vez. Você está numa situação, vou citar um exemplo aqui de uma jovem, há uns anos atrás, lá na igreja, quando a gente se mudar para cá. Ela começou a trabalhar, depois de tempo, ela conseguiu um trabalho. Daí quando ela chegou lá, o chefe dela falou assim para ela, ó, aqui você vai ter que mentir, porque eu não quero que isso aqui seja dito. Ela falou, como é que é? Falou, você não deve falar a verdade aqui. Quando você atender as pessoas aqui, você vai ter que mentir. Ela não precisou perguntar nada. Ela não precisou ligar para mim. Ela não precisou pedir atendimento pastoral. O que ela fez? O que ela fez, igreja? Ela olhou para ele e falou, então eu não posso ficar aqui sem mentir. Ele falou, não. Falou, então não fico mais aqui. Ela só foi me avisar que ela tinha saído do emprego. Por quê? Porque ela tinha testemunhado que ela tinha conseguido o emprego. Ela veio, ó pastor, eu vim avisar o senhor porque eu testemunhei e de repente o senhor veio eu sem emprego, você vai pensar, o que aconteceu? Por que ela tomou essa decisão? A consciência gritou. A consciência para quem é salvo é a voz do Espírito. Então você não precisa viver debaixo da religião. E você não precisa ficar me ligando ou mandando mensagem a toda hora. Eu estou aqui, gente. Eu não... Manda aí. Tem gente que manda mensagem de madrugada e não tem problema. A hora que eu acordo eu respondo. Mas você tem alguém infinitamente maior do que o pastor Silvio. Você tem alguém 1.000.000 de vezes maior do que qualquer pastor da face da terra. Você tem em você o próprio Deus, na forma do Espírito Santo dele. E esse Espírito grita no teu coração quando você está fazendo coisa errada. E não precisa perguntar. Eu levo a minha vida, gente. E o Espírito às vezes simplesmente fala algo que eu estava fazendo e que ele nunca falou. De repente ele fala comigo. E eu simplesmente tenho que deixar aquilo quando ele fala. Um dia um veio e me procurou. Falou, pastor, fumar é errado. Eu falei, claro que é errado. Por que o senhor nunca me falou sobre isso? Eu falei, por que você nunca me perguntou antes? Porque já fazia mais de 2 anos que ele estava vindo na igreja, que eu evangelizei ele, que eu ganhei ele para Jesus, que ele estava vindo na igreja. Aí ele veio perguntar aquele dia, ele falou, por que o senhor nunca me falou antes? Eu falei, por que você nunca perguntou antes? Ele falou, sei lá, mas esses dias eu comecei a olhar para aquilo e falar, mas será que isso não é errado? Eu falei, agora você tem que deixar de fumar. Ele falou, por que só agora? Porque agora o Espírito Santo disse para você, não aceito mais você fumar. Não aceito mais. E ele fez o quê? Parou. Fala sério para mim, você que toma a tua biritinha, todo mundo sabe que é birita? O teu gole, a tua pinguinha, o teu 2 dedos. Aqui alguma vez você me viu proibindo de beber? Não. Mas se o Espírito Santo falar para você, olhar para você, incomodar você e falar no teu coração,
Por que está fazendo isso? Não ignore a voz, pare na mesma hora. Porque às vezes você fez isso anos, e Deus trabalhou outras coisas primeiro, mas chegou na hora que agora isso tem que sair. E quando chega a hora do que tem que sair, tiver que sair, não deve ficar. Porque o teu crescimento, o teu milagre, a tua vida vencedora, está dependendo da atitude de obediência, quando o Espírito Santo falar com você. Outro dia, falaram para mim: pastor, o senhor falou que não pode vir para a igreja com roupa de academia. Falei sim. Vou dizer que não falei? Mas eu não devia ter falado. Mas por quê, pastor? Porque se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizer para ela que aquilo não é roupa de culto. Ou não vai? Vai ou não vai? E se ela insistir, ela está pecando contra quem? Contra o Espírito Santo. Eu não sei que Espírito Santo que anda por aí. Mas o Espírito Santo que eu conheço, ele zela pela decência, ele zela pela educação, ele zela pelo caráter, ele zela pelos dons, ele zela pela manutenção, ele zela pela família. Se o Espírito da verdade está em você, ele vai te conduzir para a plena verdade. Não vai ter trevas. Então eu preciso ditar regra aqui? Preciso? Use essa roupa, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Toda vez, agora que você entregou a vida para Jesus, agora que você foi batizado no Espírito Santo, toda vez que você for pecar, o Espírito usa a tua consciência para gritar com você, dizendo: não faça isso, esse caminho está errado. Agora cabe a você, se você escuta ou não. Porque ignorar essa voz, agora é pecado, antes não era. Mas agora que ele falou, agora é errado. Se você desrespeitar teus pais, a consciência grita. Tem homem aqui que trata mal a esposa. Ah, que é isso, pastor? Tem, está aqui no meio. E você pensa que é só um? Agora você não acha, eu tenho certeza, mas você não acha que o Espírito Santo fala na consciência dele do que o que ele está fazendo está errado? Fala ou não fala? Fala. Agora, o fato dele continuar fazendo, significa que ele está pecando. E são esses tipos de pecado que impedem essas pessoas de encontrarem a glória de Deus e a manifestação do seu poder. Porque Deus quer abençoar você. Deus quer curar você. Deus quer levantar você como exemplo nessa terra. Agora pense que bonito. Que bonito. Deus exalta você e depois todo mundo olha e diz: olha, Deus está exaltando aquele cara, mas ele bate na mulher, ele trata mal os filhos, ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele é prepotente. Olha a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: escute a voz da tua consciência. Diga: é o Espírito de Deus falando com você.
É interessante, eu não sei você, mas eu faço de tudo da minha vida para não dever nada para ninguém. Isso veio do caráter. Mas o dia que eu estava lendo a Bíblia falou para mim, não, está escrito, a ninguém devais coisa nenhuma a não ser o amor. Eu falei, Deus, a partir de hoje isso aqui vai estar na minha vida, porque eu sabia que era Deus falando comigo, porque eu sabia que na mesma hora o Espírito Santo lembrou que eu ficava usando o cartão. E na mesma hora eu peguei aquele cartão, picotei, está aí minha mulher aí de testemunha. Picotei tudo eles. Eu falei, eu quero ouvir o Espírito Santo falando comigo. Eu não quero ignorar a voz do Espírito. Porque quando você começa a ignorar a voz do Espírito, vai chegar uma hora que o Espírito vai parar de falar com você. E é isso que você quer? Deus fala muita coisa. Deus mostra muita coisa. Deus dá sonhos. Mas tudo isso porque nós não ignoramos a voz do Espírito. Aquilo que é o começo, aquilo que é o início, que é a nossa consciência, não é ignorar, e sim obedecer. A partir dali vem visão, a partir dali vem revelação, a partir dali vem as coisas como interpretação de línguas, a partir dali vem profecias. Agora escute bem, se você está tendo profecia, ou você está profetizando, se alguém está falando com você, e você está ignorando a voz do Espírito Santo, não é Deus falando com você. Porque o início de tudo é a consciência guiada pelo Espírito de Deus, dizendo para você o que é certo e o que é errado. Está escrito que você não ia precisar se preocupar com nada disso, porque o Espírito de Deus em você, Ele ia fazer essa obra, Ele ia dizer para você. Olha a pessoa que está perto, diga para ela, o Espírito te dirá o que é certo e o que é errado. Agora olha só que interessante, quando nós chegamos ali na passagem de João, ele diz que se o nosso coração, homem interior, o fruto do que somos, pensamos, se não condenar, eu tenho paz com Deus, de que vou receber tudo. Olha aqui. A minha diz assim, amados, se o nosso coração não nos condena, a confiança para com Deus virá, de que qualquer coisa que eu pedir a Ele, eu receberei. Diga para a pessoa do teu lado, se a tua consciência não condenar, virá a fé. E qualquer coisa que você pedir, Deus vai te dar. A vida cristã não é simples, igreja? É ou não é simples? Claro que é simples. Aí o povo cria um monte de coisa. Não, você não precisa de um monte de coisa. Toda vez que você for orar, se a tua consciência estiver falando alguma coisa para você, pare a oração. O que é para fazer? Pare a oração na mesma hora. Porque não adianta ficar orando a partir dali. Um dia uma mulher me procurou. Falou para mim, pastor, eu não sei o que está errado. Há anos que eu oro pela conversão do meu marido e cada vez ele está pior. Aí falaram um monte de coisa para ela aí, um monte de coisa. Falaram que tinha maldição, que tinha um raio que o parta, que tinha não sei mais lá o quê, que tinha um demônio. Eu acho engraçado que todo mundo que fala essas coisas, por que logo não liberta? Um
Um dia eu atendi uma aqui, ela falou: pastor, eu fui num lugar aí e fui revelada que eu estou com tal problema. Eu falei: ótimo, então você não está, porque a pessoa que revelou já deve ter orado para você ser curada. Não, eu fui falar com ele, ele disse: procure lá o pastor Silvio, ele vai orar, você vai ser curado. Aí eu falei: então tá bom, então vamos orar, você vai ser curada. E ela foi curada. Agora, quando você estiver orando, repita, eu preciso te ensinar isso aqui. Você só sai daqui hoje se você aprender, senão eu vou ficar de jejum até as 8 da noite. 8 não, né? 7 horas tem outro culto, né, pastor? Você tem que sair daqui 6:30 para dar lugar para outra turma. Diga: quando eu estiver orando, e o Espírito falar comigo, na minha consciência, de que tem algo errado, eu devo parar a oração e obedecer ao Espírito. Quem está entendendo? Essa mulher falou, aí eu disse para ela: a mulher santa santifica o marido incrédulo. E pelo testemunho que a senhora estiver dando em casa, é que vai convencer ele. Falei: como é que a senhora trata seu marido em casa? Ela disse: isso aí não tem nada a ver. Eu falei: tem sim. Pela resposta dela, já deu para ver que eu não tratava bem, né? Gente, ela me falou ali, nem um minuto ela me falou. Já deu para entender que o cara era um coitado na mão daquela mulher. Eu falei: irmã, misericórdia, vou falar um negócio para a senhora. Ela falou: o quê? Esse cara é um herói. Credo, pastor. Eu falei: ele aguenta, hein, irmã? Quantos anos ele aguenta a senhora? Eu falei: eu não aguentava a senhora um dia, não. Eu falei: irmã, comece a tratar esse homem bem. Comece a chamar ele de meu amor. Comece a preparar alguma coisa especial para receber ele quando ele chega em casa. Faça alguma coisa diferente. E quando a senhora chega do culto em casa, a apóstola chega lá braba, brigando, falando e não sei mais lá o quê. A senhora chega do culto em casa e conte as bênçãos. Chega do culto em casa cantando e adorando a Deus. Mostre alguma coisa diferente. Ela obedeceu. Gente, não lembro o tempo. E não dou muitos detalhes porque estão aí. Se eu der muitos detalhes, ela vai dizer: mas acha que sou eu? Mas ele se converteu? Anos orando. Agora pergunto para você: todas as vezes que ela ia orar pelo marido, a consciência não falava que ela estava fazendo errado? Falava. E ela continuava orando em vez de obedecer. Você está perdendo tempo orando. Eu sei que vão me bater na internet. Eu sei que vão. Está aqui o Cristo. Não, sou Cristo, sou Jesus. Sou Silvio, Jesus é outro. Não vem batendo em mim não, que eu não aguento pancada. Só Jesus aguentou pancada. Você está perdendo tempo orando. Qualquer oração em desobediência, o céu não escuta. Pastores, os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Entendo para explicar para o povo depois, entendo para pregar lá na sala, entendo para ensinar para as crianças, entendo para ir para o evangelismo, entendo para ir nos hospitais. Vai muita gente nos hospitais, vai gente nos presídios, vai para tudo quanto é canto. Até lá em Santa Catarina, lá, o povo lá está sabendo que aqui o povo está indo para os hospitais, para os presídios. Você tem perdido tanto tempo orando. Deus disse assim: eu não quero mais sacrifício. O que me interessa é que vocês me obedeçam. Jesus disse que ele viria para fazer morada em quem orasse muito. É isso? É isso, igreja? Não. Ele disse que ele ia vir fazer morada naquele que obedecesse a sua palavra. Quem é cheio do Espírito não é quem ora muito. Quem é cheio do Espírito é quem obedece o que o Espírito fala. Repitam o que eu falei.
vem uns jovens rodopiando no espírito, é lindo, mas eu quero saber, está obedecendo o pai em casa? Está obedecendo a mãe? Se não está, tudo isso não vale nada. Porque toda vez que você entra no espírito, o espírito grita com você o que tem que ser mudado. Uma vez, faz tempo isso, eu estava no momento de oração, eu estava no momento de consagração, e eu falei, Deus, olha a arrogância, falei, Deus, eu estou 0-0, eu sei que o Senhor perdoou tudo que eu fiz errado, mas hoje eu não faço nada errado, eu estou top com o Senhor, falei, pode me usar, porque eu sei que, naquela mesma hora, o Espírito falou comigo, bem assim, digno é o obreiro do seu salário. Eu parei a oração, na mesma hora e falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que está errado? O que eu preciso fazer? E Deus falou comigo, você precisa dar um aumento para os teus funcionários. O aleluia foi a um dos meus funcionários, não? Não, né? Eu, hein? Se fosse o Mateus, ele tinha dado glória a Deus. Gente, aquela época, de verdade, e eu faço sempre uma média no comércio em geral, e eu sempre pago acima. Eu não questionei a Deus se eu já estava pagando bastante. Eu simplesmente falei, tá bom, Senhor, eu vou então e vou ver quanto que eu consigo pagar mais, e a partir desse mês, todo mundo recebe aumento lá. E fui e fiz e acabou. Porque para mim, Silvio, é muito mais importante ouvir a voz de Deus do que o dinheiro. Porque dinheiro sem ouvir Deus não vale nada. Você pode perder tudo de uma hora para outra. Agora, se você tiver Deus, Deus diz, não faça que você vai perder, você não faz. Aí ele diz, faça e você vai ganhar, e você faz e ganha mais. Porque é Deus guiando. Você sabe, toda vez que você for orar, Deus vai falar para você, pare com isso agora. Um dia eu atendi um homem, falta tempo, eu já tinha que estar encerrado, né? Mas só uma pessoa mandou continuar, atendendo a inúmeros pedidos. A inúmeros pedidos. Mais alguém quer que eu continue, não? Agora sim, para mim não mentir, né? Atendendo, vai escutando essa. O cara me procurou lá doente. Contei essa para os pastores. Sabia que isso aí está num livro também de um americano? Nem lembro o nome. Doente. Nada curava ele. Quando ele estava reclamando, na mesma hora o Senhor falou, pergunta para ele, todas as vezes que ele vai olhar, o que é que eu falo com ele? E eu na mesma hora falei para ele, escuta aqui, todas as vezes que você vai orar para ser curado, e o negócio estava ficando feio para o lado dele, o médico falou, se continuar assim, o negócio você vai morrer. Aí eu falei, todas as vezes que você vai orar, o que Deus fala com você? Aí ele me olhou, estatelou o zoião e falou assim, nada. O que ele falou? Nada. Agora olha a misericórdia de Deus, olha o tamanho do amor de Deus com nós que somos cabeçudo. Deus falou assim, pergunta para ele do dinheiro que ele roubou do irmão. E se eu não tenho falado com isso com ele há mais de um ano?
Escute aqui, rapaz. Deus não tem falado nada, não. Não. E o dinheiro que você roubou do teu irmão? E que há mais de ano, toda vez que você vai orar, Deus fala com você e você ignora. Precisou um comedor de feijão falar alguma coisa? Se o próprio Deus estava falando com ele há mais de ano, ia morrer, e ia morrer teimando, e talvez fosse para o inferno. Sabe o que é pior? Pergunta o que é pior. O irmão dele tinha morrido. O irmão dele tinha o quê? Morrido. E aí ele achou que podia ficar com a grana, porque ninguém sabia do negócio. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Hein? O que aconteceu com a igreja, pastor Dimar? Deixei aí, o senhor deixou eles apagados domingo de manhã? Ô pastor Caio, deu sonífero na ceia? Ninguém estava vendo? Ninguém sabia? Diga, Deus sabia. Diga, Deus sabe tudo. Não há nada que você faça que fique escondido de Deus. Aí fica ali. Ia morrer. Se Deus não tem um profeta na terra, ia morrer. E a graça foi grande. Porque ele bateu e disse assim: hoje mesmo, diante do Deus que eu vivo, eu vou procurar minha cunhada e vou restituir tudo, e vou dar mais um pouco, e vou pedir perdão para ela, e vou pedir perdão para os meus sobrinhos. Eu vou cuidar deles depois disso, até que eles cresçam e sejam alguém na vida. Na mesma hora, repita, mesma hora. O poder veio. E ele foi curado. Tem gente que vai morrer, vai padecer, vai sofrer. E não é para morrer, nem padecer, nem sofrer. Toda vez que você vai orar, a tua consciência grita, escuta o que o Espírito está falando. Você acha que não tem consequência abrir uma página de pornografia na internet? Você acha que não tem? Você acha que não tem problema? Ninguém está vendo, e mesmo que veja, isso não tem problema. Você vai ver a hora que você orar. Você ora, a tua oração não passa do teto da tua casa. Não passa. E o que é pior, se você vier pedir para eu orar, a minha oração vai no céu e volta. Porque a minha voz não é maior do que a do Espírito de Deus. Repito o que eu falei. Olha para a pessoa que está lá e diga, a voz do pastor não é maior. Não fala mais alto que a do Espírito Santo, que está falando com você. Agora olha bem que eu quero falar para você, já que subiram aqui, é sinal que o tempo acabou. O pastor Kevin fez sinal, ele viu, pastor, correndo para cá. Não é para procurar chifre em cabeça de cavalo. O que é isso, pastor? Você não fica procurando. Se tiver, ele te mostra. Repita o que eu falei. Diga, se tiver, ele vai me mostrar. Então eu não fico procurando. Porque antigamente eu ficava e eu ia orar e eu digo, Senhor, me mostra tudo. E eu perdi um tempo com essas besteiras. Agora eu simplesmente entro na oração. Eu chego aqui, cruzo a porta e começo. Oh Deus, tu é bom, o maravilhoso, o glória a Deus, o rabatu que é, o glória. Se nesse processo tiver alguma coisa, Deus fala comigo na minha consciência. E se tiver algo errado, na mesma hora eu corrijo. Mesma hora. Porque eu quero que o céu escute o que eu estou orando.
Não quero oração que não saia daqui. Minha oração tem que atingir o céu. A tua também. E olha a promessa que ele faz. Se não tiver condenação, a hora que você for orar, se não tiver condenação, você pode ter certeza de que o que você está pedindo, Deus vai dar para você. Diga, quando eu for orar, se não tiver condenação, eu posso ter certeza que o que eu estou pedindo, Deus vai me dar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tem muito para falar sobre isso aqui. Quem sabe no próximo domingo a gente fale. Se não, no momento propício falaremos. Mas quem entendeu a palavra? Agora vai e pratique. Olha a pessoa que está ao teu lado. Faça a cara de brabo. Você tem uma cara muito boazinha. Faça cara de brabo para aquela menina do lado aí. Diga para ela, entendeu a palavra? Agora, vê se pratica. Amém? Glória a Deus por isso. Querem cantar um pouquinho? Eu ia orar já. Querem cantar um pouquinho? Então cantemos. Bradando a tua voz, os montes tremem. Quando a tua voz fala, os relâmpagos, os trovões acompanham. Quando a tua voz brada, até o mar treme e quer se esconder. Mas nós, Senhor, como figuras de filhos como somos, às vezes entendemos errado, e por sabermos que somos filhos, pensamos que podemos desobedecer a ordem do Pai. Quando o Senhor fala, não trememos diante da Tua palavra. Quando o Senhor fala, ignoramos os Teus conselhos. Por isso clamamos o Teu perdão essa manhã. Perdoa-nos, meu Deus, perdoa-nos, Espírito, perdoa-nos, Senhor Jesus. Que a partir de agora, o Senhor, não desistindo de nós, continue a falar conosco todos os dias. Que a Tua voz grite no nosso coração, para que seja purificado de todo o mal. Assim como nesse lugar agora, Senhor, há uma mulher, meu Deus, que sabe que tem que perdoar, mas ela insiste em guardar essa raiva no coração, e por isso a vida dela está em plena dificuldade. Mas o Senhor mudará essa história a partir de hoje, porque ela está falando no seu coração que ainda essa semana ela vai procurar a pessoa e vai se reconciliar. Deus, assim tanto é o Senhor falando ao empresário, assim tanto é o Senhor falando àquele que tem buscado, ao enfermo, enfim, meu Pai, em todos os lugares. Quando alguém ora, o Senhor fala. Oh Deus, então, pela Tua misericórdia, perdoa-nos e abençoa a Tua igreja, quebrando todo o laço do inferno, toda obra do diabo, pelo poder da palavra do nome do Senhor Jesus. Sejam quebrados os grilhões que te seguram, o mal seja repreendido e a liberdade venha no poder do nome de Jesus. Sejam livres das acusações, sejam abençoados, sejam poderosos sobre a terra. O enfermo seja curado, o necessitado receba o socorro, o falido prospere, e a mão do Senhor abençoe toda obra que você for fazer debaixo do sol. Seja abençoado, tu e toda a tua casa, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê recebe, diz amém. Graças a Deus.